O encontro de Bell e Sheer foi muito mais que o anime te mostrou, ele cortou muita coisa. Seja eles dançando, comendo juntos, conhecendo personagens que o anime cortou de temporadas antigas, ou apenas conversando, muita coisa ficou de fora. Além deles, seja a Ais com sentimentos desconhecidos ao ver eles juntos, seja a Ryu se comportando de maneira diferente do que o anime te mostrou, ou seja a família Freya sentindo um ódio muito grande pelo Bell. Muita coisa ficou de fora do anime, é claro que hoje eu vou contar tudo isso pra vocês, afinal eu amo Danmachi e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid para receber o melhor do mundo otaku. Agora, chegando no festival, esse começo dele foi bem parecido na verdade. O anime pode ter rushado um pouquinho algumas coisas, mas no geral, embora tenha notado bastante coisa, eu achei que pelo menos o começo do episódio foi muito bom. Uma coisa que eu senti que não foi deixado muito claro é como Redin seguiu Bell e Sheer bem de perto de propósito. Bell sentia constantemente o olhar de Redin como um lembrete que se qualquer coisa acontecesse, ele iria morrer. Também temos cenas onde o Bell impede que um ladrão roube a carteira de Sheer. Ele continuaria guiando o encontro como Redin o ensinou, mas claro, mostrando interesse em qualquer coisa que a Sheer quisesse, para caso ela mostrasse se importar com alguma coisa ou quisesse alguma coisa, ele já imediatamente já iria e faria pra ela. E uma parte especialmente cortada foi quando o Bell começou a pensar nos ensinamentos de Redin e como eles impactaram ele de verdade. Isso aqui não foi apenas uma comédia pra gente, rapaziada. Parte desse treinamento realmente mudou o Bell. Por exemplo, que a essência de um encontro é um homem e uma mulher compartilhando a alegria juntos. Então, o ponto de um encontro é quanta alegria os dois podem compartilhar neste momento. No início, o Bell treinou duro apenas para salvar sua família, porém, durante o treino, ele percebeu que queria realmente fazer a Sheer feliz, retribuir ela. Afinal, ela sempre esteve lá por ele, sempre o cumprimentando, sempre o consolando quando necessário. Durante o jogo de guerra contra a família Apollo, ela estava lá torcendo por ele. Ela também deu aquele amuleto de proteção para Bell, se vocês se lembram bem. Durante o incidente dos Xenos também, ela não virou as costas para Bell. A Sheer sempre esteve lá por ele, e por isso ele quer retribuir isso para ela. Ele quer de fato, pelo menos hoje, fazer ela feliz, tudo que ela quiser fazer. E uma parte que foi completamente cortada foi quando Bell decidiu levar a Sheer para um lugar que ele queria ir, onde assim os dois subiriam em uma carruagem para ir para as áreas mais periféricas da cidade, no caso a Rua Dédalus, as favelas, onde mesmo dentro da carruagem eles meio que compartilharam um momentinho juntos com eles corando, se esbarrando, essas paradas. Ali, Bell guiaria Sheer até que eles chegassem uns becos próximos da favela, onde os dois encontrariam crianças sorridentes. E essas crianças, se vocês lembram bem da terceira temporada, vocês podem se lembrar delas do arco dos Xenos, porém elas já apareceram bem antes desse arco. É apenas que o anime cortou e ninguém sabia de onde elas vieram até que elas apareceram na terceira temporada. Em volumes passados Light Novel, nós temos um capítulo onde a Sheer e o Bell passam um dia juntos e descobrimos que Sheer frequentemente ajudava um orfanato e essas crianças moram nesse orfanato, então elas são bem próximas de Sheer. Então nesse momento na Rua Dédalus e na entrada da Rua Dédalus, as crianças estão meio que montando suas próprias barracas ao lado do povo da favela, que estão montando seus próprios estandes e comemorando o festival de suas próprias maneiras. E Bell trouxe Sheer pra cá porque ele achou que ela gostaria de vir, afinal ela gosta das crianças e está acostumada com elas. E de fato a Sheer disse que ela planejava vir em outro dia ver como as crianças estavam. Ali as crianças puxariam Sheer para uma dança, fazendo um grande círculo de dança e cantando cantigas, enquanto Bell apenas observava tudo de fora, onde inclusive uma das crianças saiu do círculo e foi falar com Bell, abraçando porque ela gosta bastante do Bell e comentando com ele que a Sheer está usando uma calcinha muito bonita hoje, e que essa definitivamente é uma calcinha para encontros especiais. E então em seguida ela pergunta se Bell vai levar a Sheer para algum lugar hoje à noite, afinal este é o festival da colheita, o festival da fertilidade, então muitas pessoas são abençoadas com filhos durante este dia. Mas Bell não tem tempo de responder ou de ficar tímido, porque uma das crianças acaba caindo e se machucando, fazendo a Sheer ir lá e cuidar dela, embora porém por causa disso a Sheer tenha sujado o seu vestido. Mas pra ela isso é o de menos, o importante é que a criança está bem. Depois disso, o Bell e a Sheer conversariam, onde ela fala que realmente está se divertindo muito, e este está sendo um encontro adorável. E em seguida, o Bell leva a Sheer para
para comprar roupas novas. Afinal, ele quer que ela aproveite o máximo possível hoje, então não tem por que ficar com roupas sujas e acabar o dia por aqui. Quando vemos o ponto de vista do Redin os observando, descobrimos mais sobre a defesa de Sheer, porque realmente tem uma baita defesa ali. Os membros da família Freya estão espalhados em uma área centralizada em Sheer para a proteger, e o nome do plano é Flova Guardian, que no caso é Guardiões da Flova, que é o sobrenome da Sheer. Se ela estivesse em perigo, imediatamente eles a protegeriam, e se Bell tentasse levar ela para um lugar suspeito, ele imediatamente seria aniquilado. Se ele fizesse qualquer movimento para ela, ele morreria ali mesmo. Normalmente, tanta proteção não seria dada para Sheer, mas primeiramente, eles estão no Festival da Deusa, então é muitas pessoas, muita gente, qualquer coisa pode acontecer. E em segundo lugar, a Sheer trouxe Bell com ela, que é alguém por quem ela tem uma grande afeição também. Então, para se certificar de que nada acontecesse entre os dois, muita proteção foi colocada. E para deixar claro, os membros da família Freya estão com ciúmes do Bell. Isso nos mostra o quão importante a Sheer é para a família. Afinal, normalmente, esses fanáticos têm olhos apenas para sua deusa, mas aqui estão eles com ciúmes da Sheer com o Bell. Aqui Redin estava pronto para usar sua magia contra Bell a qualquer momento sem que a Sheer percebesse, mas o garoto tem cumprido suas expectativas, e assim ele ficou melhor na visão do Redin. Até agora, Redin considerava o Bell uma monstruosidade insuportável, já que ele havia chamado a atenção de Freya, a deusa que ele ama por crescer rápido demais. Redin é alguém que despreza incompetentes, aqueles que vivem vidas sem rumo e que vivem seu próprio orgulho e autorrespeito. Ele não tolera a preguiça de raças que não vivem tanto tempo quanto os elfos, afinal suas vidas já são curtas, então por que ser preguiçoso? E, inclusive, ele também despreza os próprios elfos, os chamando de inúteis e incompetentes. Para ele, os elfos são arrogantes e pomposos, e que eles deveriam parar de ser assim porque simplesmente não faz sentido. E isso é uma coisa rara, tá? Vinda de um próprio elfo, isso é uma coisa rara de se pensar. Ao mesmo tempo, Redin valoriza a competência e aqueles que se esforçam para melhorar, e nessa parte o Bell passou com louvor, porque mesmo que ele tenha sido forçado a essa situação, ele não desistiu e continuou se esforçando. Ao olhar para todos os grandes feitos do Bell que ele tem juntado até o momento, Redin pensou que se ele morresse aqui e sumisse da memória de todo mundo, pelo menos ele mesmo se lembraria do garoto e se lembraria da coragem e determinação dele. Então sim, aqui o Bell foi reconhecido e respeitado pelo próprio Redin. Redin percebeu a seriedade da qual o Bell tem vivido até agora. E isso é uma coisa muito importante, afinal o Redin é um membro-chave da família Freya, e a família Freya é o centro desse arco, então o Bell conquistando o respeito dele deveria aparecer no anime, porque isso é importante. Mas não, o anime cortou. E é por isso também que Redin começou a ter expectativas para Bell, se perguntando se ele conseguiria fazer a garota perceber o que ela realmente deseja. E sabemos que esse arco é principalmente focado nisso, no desejo da deusa e no desejo da garota. Agora, como que isso vai se entrelaçar na história? Só assistindo para descobrir. E enquanto Bell estava em seu encontro e as garotas o espiavam, Ryu não estava apenas aflita, ela meio que estava tímida também. Ryu estava cobrindo seu rosto com as mãos, já que estava toda corada, enquanto espiava pelos dedos e pensava sobre como a Sheer estava sendo tão ousada e indo tão longe hoje. Aqui nos é explicado que a Ryu é uma elfa, porém ela é uma elfa ingênua, então mesmo esses pequenos contatos do Bell e da Sheer já são muita coisa pra ela. Ela está muito envergonhada em estar assistindo eles, e mesmo que sejam poucas coisas, pra ela isso aqui definitivamente é ir muito rápido. Por outro lado, os membros da família Freya estavam irritados com Bell, e os outros aventureiros que estavam passando e observando os dois queriam que Bell morresse incendiado em um incêndio, porque eles estavam com muita inveja. Também temos um mini monólogo de Sheer durante o festival, onde ela está pensando em como que o Bell está completamente estranho e ela está corando muito, sendo toda essa situação muito estranha. Os planos dela não constavam com tal irregularidade, com Bell se tornando um cavaleiro do dia pra noite. E então ela pensa nos aliados que ela possui, que no caso, além de Otar, Redin é um dos aliados dela. E se você está se perguntando por que o Otar, você lembra do meu vídeo anterior, tem uma cena cortada do anime, onde a Sheer pede para que Otar se alie a ela. E enquanto ela pensa como Redin é incrivelmente inteligente e muito intrometido, ela parece perceber que talvez o Bell ser do jeito que ele está atualmente seja por causa do Redin. E isso, é claro, só deixa mais agitada
revoltada. Mas agora, esse monólogo parece meio estranho, certo? Afinal, no anime, a Shir descobre que Bell foi treinada por Redin pelas próprias palavras dele. Não tinha como ela saber sobre isso antes, então por que aqui, nesse monólogo, parece que ela sabia disso antes do Bell contar pra ela? Pra entender como isso funciona, amigos, apenas assistindo, porque as revelações são bombásticas. Temos, é claro, outras cenas do Bell e da Shir saindo juntos, inclusive ela até mesmo preparou um almoço para os dois comerem durante o festival, onde novamente o anime cortou essa parte. E é então que eles chegaram na praça, onde avistaram a Freya e a Ais. E aqui a Freya olhou feio para Bell. E isso é deixado explícito que no meio de toda essa multidão, Freya os avistou com precisão e exatidão assim que eles olharam para ela. E uma coisa interessante que o anime também cortou é que assim que Bell olhou para Freya, ele se lembrou das palavras "eu te amo", que ele ouviu durante o incidente da família Star. Na noite em que a família Freya invadiu a família Star e esmagou ela, se você se lembrar bem, a Freya do topo da torre olhou para Bell, sorriu para ele e se declarou para ele, dizendo que o amava. Mas ele estava muito longe, então ele apenas ouviu as palavras e teve a sensação de que Freya estava falando com ele. E aqui, olhando para ela, ele se lembrou disso imediatamente e teve a sensação de que não era uma coincidência. Definitivamente foi uma confissão para ele. E isso é o que mais deixou ele confuso neste momento, porque o Bell aqui entrou em parafuso. Embora da outra vez ela tenha se confessado e sorrido para ele, agora a Freya olhou para ele com indiferença fria, sendo completamente diferente, como se Freya o achasse desagradável, e isso confundiu o garoto. E agora, se a Freya ama Bell, por que ela faria isso? Olharia para ele com desdém. Mais um mistério para a caixinha de assiste que você vai entender. Durante o festival também, como um bom amigo de Zeus, Hermes estava secando as mulheres atraentes que passavam por ele, até Asf começar a ameaçar dar uma facada no seu deus. Eles estão aqui no festival como uma folga para Asf, já que Hermes fez ela trabalhar muito durante os últimos tempos, onde quando eles avistam Bell, foi Asf quem notou que ele estava com Shir, e quando ela disse isso para Hermes, uma mudança instantânea aconteceu em seu rosto. O Hermes, que estava animado e intrometido para mexer com Bell e ir correndo para lá, parou. Então a sua cara, que estava sorridente, se contraiu, ficou feia. Ele começou a se perguntar por que Bell está saindo com Shir em vez de Estia ou Ais desse festival. E então ele olhou na direção onde a Freya está no festival, se perguntando se isso está tudo bem e o que está acontecendo aqui, porque definitivamente o Hermes sabe mais do que mostra. Quanto à cena de Ais se encontrando com os dois, aqui a Ais ficou mais travada do que nunca, ao ponto de que a maior parte das coisas que o Bell disse pra ela nem passou pela mente da garota. Ais ficou sem palavras ao ver os dois, e Shir ainda a provocaria, dizendo que ela e o Bell estão indo procurar presentes para as crianças. Obviamente ela está falando dos órfãos, mas para Ais isso significava filhos. Então ela já começou a pensar que Bell e Shir eram mais do que amantes e já tinham filhos, frutos do amor deles. A mente da Ais ficou uma bagunça literal, como se ela fosse atingida por um raio. Ela estava sentindo algo que nunca sentiu antes, como se um animal de estimação que ela amasse e escondesse dos seus pais fosse roubado por outra pessoa. Um sentimento de vazio preencheu o coração de Ais aqui. Ela não sabe, mas isso aqui é claramente ciúmes. Ciúmes do Bell. E quando Ash aparece chamando ela para perseguir Bell, Ais não entendia o que estava acontecendo, mas ela achou que deveria seguir ele, tendo a sensação de que essa era a escolha certa. E quando a Shir e Bell vão para um beco onde ela fala sobre o seu sequestro, não foi apenas isso. Ela chegou bem perto enquanto olhava para ele, e então ela foi e o abraçou. E Bell, é claro, sendo o pervertido que ele é, como eu já falei várias vezes aqui nesse canal, ele focou bastante no busto dela pressionando no seu corpo, e então se lembrou do que aquela criança disse sobre a calcinha especial que a Shir está usando. E sim, a primeira coisa que o Bell faz é pensar em coisas pervertidas. Esse moleque tá entrando em parafuso aqui. Isso foi pelo menos até que a Shir pedisse que ele a levasse embora dali, então ele recuperou seus pensamentos. Ela fala sobre como nunca está sozinha, e Bell assente, já que durante o dia todo ele tem sentido mais de 50 olhares sobre eles. Então o dia todo Bell está ciente de que tem mais de 50 pessoas seguindo os dois. Mas o pior mesmo é que depois que ela abraçou ele, a hostilidade ficou flagrante. Claramente eles queriam matar ele naquele exato momento. E claro, isso só fez Bell se perguntar ainda mais quem era a Shir. Então, embora o anime tenha cortado isso, obviamente o Bell falou que o desejo dela era uma ordem. Então o próximo episódio, o episódio 3, que vocês já devem ter vistos, segue a história a partir daqui. E eu já vou trazer o vídeo do episódio 3, possivelmente amanhã ou depois de amanhã. Então relaxem que já vem. Estou recuperando tudo, eu não esqueci. E se você quiser ver mais conteúdo cortado do anime de Damate, nesse vídeo você pode conferir tudo o que você quer saber. Então deixa o like aí, comenta qualquer coisa e assiste aí que ficou insano. Agora eu